Capítulo 6. A recuperação foi como a progressiva regularização de solstícios mal ajustados. No início tudo era noite, intermináveis noites polares, com diminutos fragmentos de dia durando 1 ou 2 minutos de cada vez. As noites eram sono e os dias eram vigília. Em seguida, pouco a pouco, os dias se expandiram e as noites se retraíram. Dentro de pouco, em lugar de numerosos dias pequenos, no decurso de cada intervalo de 24 horas, havia apenas um longo dia no meio, como deve ser. Em breve isso começou a ultrapassar uma das extremidades para prosseguir além do pôr-do-sol e invadir 1 ou 2 horas da noite. Agora, em vez de vários pequenos dias fragmentários no espaço de uma noite, havia muitas noites fragmentárias no espaço de um dia. Sonecas ou cochilos, os solstícios se inverteram. A recuperação ficou também num plano secundário, coadjuvante, do qual fazia parte a noção de dimensão, bem como a de duração. O tamanho físico do ambiente de Ellen se expandia juntamente com a extensão dos seus dias. No início ela tomava consciência, cada vez apenas de uma reduzida área ao seu redor, os travesseiros, atrás da cabeça, a cabeceira da cama. Um rosto vago à sua direita debruçado sobre ela, afastando-se e retomando. E por cima, acima de tudo, uma pequena forma que permitiam que ficasse seus braços por alguns momentos, um pouco de cada vez. Algo vivo e quente e seu. Ellen sentia-se mais viva nesses momentos do que em qualquer outro. Era comida, bebida e luz do sol. Era sua tábua de salvação que a trazia de volta à vida. O resto permanecia fora de foco, perdido em nebulosas distâncias acinzentadas, estendendo-se para longe dela, ao redor. Mas esse núcleo de visibilidade também se expandiu. Em breve havia atingido o lado oposto da cama. Em seguida foi mais além. Venceu o largo fosso do quarto, para além do seu fundo oculto. Havia alcançado as paredes, dos 3 lados, e por ora não podia ir além. As paredes a detiveram. Mas já não se tratava de uma limitação provocada por uma percepção deficiente, e sim um impedimento de caráter físico. Mesmo olhos sadios não eram capazes de enxergar através das paredes. Era um quarto agradável, um quarto infinitamente agradável. Não podia ser um efeito acidental, produzido por acaso. Era imediato demais, abrangente demais. Todas as emoções que despertava eram corretas, de cor, de proporção, de acústica, de perfeita tranquilidade e bem-estar, e acima de tudo, de segurança e de um santuário pessoal. A sensação de pertencer, enfim, a algum lugar, de ter encontrado um refúgio, um porto, de estar a salvo. O máximo da competência e do conhecimento científicos, portanto, deve ter sido empenhado para alcançar esse efeito cumulativo que a sua mente conseguia apenas classificar como agradável. O efeito geral era de um cálido e brilhante matiz de marfim, não de uma brancura clínica, fria. Havia uma janela acima, à direita, uma veneziana. Quando a veneziana estava aberta, o sol entrava num raio sólido, como uma tora, como uma placa de ouro e cobre. E quando a veneziana estava baixada, os raios fragmentados se pulverizavam, formando uma luminosidade nebulosa, salpicada com ciscos dourados, cor de cobre, despegados por toda a superfície da janela, como um halo. E ainda em outros momentos os raios juntavam com firmeza suas hastes, formavam um crepúsculo frio e azulado no quarto. E mesmo isso era doce, permitia que ela fechasse os olhos sem esforço e cochilasse. Também havia sempre flores ali, à sua direita, perto da cabeceira da cama. A cor delas nunca se repetia em seguida. Deviam ser trocadas todos os dias.
Elas se repetiam, mas não numa sucessão imediata. Amarelas hoje, no dia seguinte, cor-de-rosa, no dia seguinte, violeta e brancas. Então, no dia seguinte, amarelas de novo. Ela se acostumou a procurar pelas flores. Isso fazia com que desejasse abrir os olhos para ver de que cor seria. O rosto trazia as flores mais para perto, para Ellen poder ver melhor, e depois as recolocava de volta no lugar. As primeiras palavras que ela falava todos os dias eram: "Deixe-me ver o meu menino." Mas as palavras seguintes, que não demoravam muito, eram sempre: "Deixe-me ver minhas flores." Depois vieram as frutas. Não logo em seguida, mas um pouco mais tarde, quando ela voltou a ter apetite. Ficava em outro lugar, não tão perto, no peitoril da janela, em um cesto com uma fita de cetim com lacinhos cobrindo sua alça. Nunca as mesmas frutas se repetiam, ou seja, nunca o mesmo arranjo ou a mesma proporção das várias espécies, e nunca o menor sinal de deterioração. Assim ela sabia que eram frutas novas todos os dias. A fita de cetim também nunca se repetia e o cesto, presumivelmente, era outro a cada dia. Um novo cesto cheio de frutas todos os dias. E se isso não significava para ela tanto quanto as flores, é porque flores são flores e frutas são frutas. Mas era bom olhar elas. Uvas azuis, verdes e púrpuras, com a luz do sol fulgurando nelas e conferindo-lhes o brilho de um vitral de catedral. Peras com rubor rosado, quase semelhante às maçãs, em suas faces amareladas. Pêssegos aveludados e amarelos. Pequenas tangerinas vívidas, maçãs quase púrpuras, em sua intensa sanguinolência apoplética. Todos os dias, frutas aninhadas em papel de seda novo, crespo, verde escuro. Ellen não imaginava que os hospitais fossem tão atenciosos. Não sabia que proporcionavam coisas assim para os pacientes, mesmo aqueles que tinham apenas 17 centavos em suas carteiras, ou teriam, se possuíssem carteira, ao serem internados. Ellen às vezes pensava em sua vida, recordava, revia o pouco passado que possuía, mas isso trazia sombras para o quarto, escurecia seus cantos claros, embaçava os raios do sol, grossos como vigas, que entravam através da janela. Despertava nela a vontade de se agarrar com mais força às suas cobertas, puxá-las sobre os ombros. E assim ela aprendeu a evitar o passado, não mais evocá-lo em seu pensamento. Ela refletia. Eu estava em um trem, estava fechada em um banheiro com outra moça. Ellen conseguia lembrar o resplendor metálico dos espelhos e das peças do banheiro. Podia ver o rosto da outra moça. 3 covinhas numa posição triangular, uma em cada face e a outra no queixo. Se fizesse força, até sentia de novo o abalo e a vibração, a leve instabilidade sob os pés. Mas isso a deixava levemente enjoada, pois sabia o que viria a seguir em poucos segundos. Sabia agora, mas não soubera então. Neste ponto, Ellen interrompia a imagem como se acionasse um interruptor de luz, com afobação para evitar aquilo que com certeza viria a seguir. Recordou Nova York, recordou a porta que não abriu, recordou a tira de bilhetes de trem, só de ida, caindo do envelope. Era aí que as sombras de fato se formavam à sua volta, espessas e pesadas. Quando a temperatura do quarto de fato baixava, quando ela recuava para um tempo anterior à viagem de trem, a fim de recordar Nova York na outra extremidade dos trilhos. Ellen fechou os olhos depressa, virou a cabeça para o lado sobre o travesseiro e rechaçou o passado. O presente era muito mais ameno, e Ellen podia tê-lo com muita facilidade, a qualquer momento do dia, sem o menor esforço. Ficar no presente e deixar o presente permanecer. O presente era seguro, não se desviar dele em nenhuma direção, nem para frente nem para trás, porque fora dele só havia trevas, e em toda parte, e não sabia o que se encontraria lá,
Fique bem firme, apoie-se bem firme no lugar onde está. Ellen abriu os olhos e se reanimou. O sol entrando quente, espesso, forte o bastante para sugerir o peso de um escorregador do peitoril da janela até o soalho. A explosão colorida das flores, a cesta de frutas, adornada com uma fita. O silêncio tranquilizador em volta. Em breve trariam a pequena criatura e a deixariam aninhada junto a ela, e Ellen experimentaria aquela felicidade que era uma coisa nova, em torno da qual tinha vontade de cingir os braços para nunca mais soltar. Deixe o presente seguir, deixe o presente durar. Não pergunte nada, não procure saber. Não indague, não discuta com o presente. Agarre-o, agarre-se a ele com todas as suas forças.